Pela primeira vez desde que começou a guerra entre Hamas e Israel, militares dos Estados Unidos são vitimados fatalmente. E tudo leva a crer que o Irã é o responsável pelos ataques. Será que os Estados Unidos vão atacar o Irã? Se você quiser entender esse e outros temas das atualidades, da geopolítica e da geografia, me acompanhe aqui no canal, faça sua inscrição, deixa o like e vem comigo nesse vídeo. Meu povo, olha só, no último final de semana, depois de um ataque utilizando-se drones contra uma base militar dos Estados Unidos, 3 militares do país norte-americano foram mortos. Dá uma olhada na manchete, ó. Ataque de drone perto da Síria. Vitima aqui, ó, 3 militares dos Estados Unidos que acusam o Irã. Importante ressaltar que desde que começou a guerra em 7 de outubro, as dezenas, centenas de bases militares que os Estados Unidos têm em todo o Oriente Médio foram atacadas mais de 150 vezes. O problema, ou a questão, é que todos os ataques anteriores não haviam deixado vítimas fatais. Então essa situação é inédita desde 7 de outubro, o que traz um componente novo para a guerra e que não se sabe ao certo qual consequência gerará. Para que você tenha noção cartográfica, nesse mapa é possível identificar aqui, ó, a localização aproximada dessa base militar dos Estados Unidos. Nordeste da Jordânia, bem próximo à Síria e relativamente próximo também ao Iraque. Beleza, beleza? Segundo os Estados Unidos, esse ataque foi feito por um grupo radical aliado do Irã. Olha só o que disse o presidente Joe Biden. Embora ainda estejamos reunindo os fatos desse ataque, sabemos que foi realizado por grupos apoiados pelo Irã, que operam na Síria e no Iraque. Pouco tempo depois do ataque, um grupo islâmico chamado Resistência Islâmica no Iraque assumiu a autoria dessa ação. E aí resta saber se a ação desse grupo foi feita de maneira autônoma, ou seja, se o grupo agiu por vontade própria, ou se teve, de fato, alguma ordem expressa vinda do governo iraniano. Só as investigações aí, os próximos dias, poderão dizer alguma coisa em relação a esse fato. Além disso, o presidente Biden afirmou que não deixará barato, não deixará por menos esse covarde ataque, como ele mesmo classificou. Dá uma olhada nesse outro trecho do pronunciamento dele. Os 3 membros do Serviço Secreto Americano que perdemos eram patriotas no mais alto sentido. Nos esforçaremos para ser dignos de sua honra e valor. Continuaremos seu compromisso de combater o Tananã, não vou ler a palavra aqui, ó. E não tenham dúvida, responsabilizaremos todos os responsáveis, no momento e da maneira que escolhermos. Então tá aí a promessa do Joe Biden de retaliar, de contra-atacar em relação a esse episódio aí que vitimou esses 3 militares dos Estados Unidos. Abrindo um parênteses, na semana passada, 2 outros militares dos Estados Unidos foram declarados mortos, mas não em um ataque, não havia um confronto. Esses militares declarados mortos semana passada, eles caíram no Mar Vermelho depois de uma operação marítima. Um teria caído e o outro pulou para tentar salvar o companheiro, e os 2 acabaram desaparecendo no mar, não foram encontrados. Foram declarados depois de alguns dias mortos por afogamento. Então, só para esclarecer, não são os 3 primeiros que morrem na guerra de um modo geral, mas são os 3 primeiros que vão a óbito depois de um ataque de um inimigo. Ficou claro isso aí? Beleza? E aí toda essa situação, meu povo, gera um grande desconforto para o presidente Joe Biden. A manchete, inclusive, que é um texto de opinião, fala isso, ó. Biden precisará calibrar a resposta a ataque que vitimou aí tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio. E aí começaram a chover os ataques por parte de políticos republicanos, que são políticos da oposição lá nos Estados Unidos. Vocês sabem, têm acompanhado aí nos meus vídeos e no noticiário, que a popularidade do Biden anda muito baixa lá nos Estados Unidos. E esse ataque pode fazer com que essa popularidade diminua ainda mais, principalmente por conta dessas críticas que republicanos vêm fazendo a ele.
Aqui, por exemplo, ó, o trecho de uma fala de um senador republicano lá do estado de Arkansas. Vou ler para você aqui um trecho apenas. Ó. A única resposta a esses ataques deve ser uma retaliação militar devastadora contra as forças do Irã, tanto no Irã quanto no Oriente Médio. Qualquer coisa menos do que isso confirmará Joe Biden como um covarde, indigno de ser comandante em chefe. Ou seja, para esse republicano, os Estados Unidos deveriam prontamente contra-atacar, inclusive alvos no Irã, que vem sendo acusado aí desde o início da guerra de financiar grupos radicais. O Irã, você sabe, o Irã não se envolve diretamente no conflito, não envia seus próprios militares, mas faz, ao menos supõe que ele faça isso, apoio financeiro, apoio bélico a grupos radicais, incluindo os que atuam diretamente em Israel, que atualmente são, além do Hamas, que fez os ataques no dia 7 de outubro, o Hezbollah, que atua ali a partir do Líbano, no norte de Israel. Além desse pronunciamento de um senador republicano, o próprio ex-presidente Donald Trump, que muito provavelmente será o opositor nas eleições do fim do ano, a Joe Biden, também se pronunciou. Olha o que ele disse. Abre aspas aí para o Donald Trump. Esse ataque nunca teria acontecido se eu, no caso Trump, fosse presidente. Nem mesmo uma chance. Então ele não ia perder a oportunidade de falar que ele é o bonzão, né? E que se ele estivesse lá, isso não teria acontecido. O que não é muito verdade, tá, galera? Houve episódios, enquanto Trump era presidente, de que grupos radicais aliados ao Irã atacaram também bases militares dos Estados Unidos e a resposta não foi tão dura assim como ele sugere que faria aí nesse trecho. Beleza? Tranquilo? E aí o Irã, por sua vez, depois de todas essas acusações, nega veementemente que tenha sido responsável pelos ataques. Dá uma olhada. Irã nega participação em ataque à base dos Estados Unidos na Jordânia. O Irã vem adotando essa postura de que não, eu não tenho nada a ver com isso, desde que começou a guerra. Desde que o Hamas, em 7 de outubro, fez os ataques contra Israel e que o Hezbollah vem também promovendo ataques, os Houthis no Mar Vermelho atacando embarcações, que o Irã fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas sabe-se de longa data que todos esses grupos têm alguma vinculação com o governo iraniano. São chamados grupos que promovem ataques por procuração. Ou seja, o Irã mesmo não promove o ataque, mas ele tem grupos que agem a mando. São aí os ataques por procuração em uma guerra. Proxy war é uma expressão, inclusive, que se usa lá no inglês. Beleza? E aí resta saber qual será, de fato, a resposta dos Estados Unidos a esses ataques que vitimaram esses 3 militares. Será que os Estados Unidos vão atacar alvos iranianos? O que você acha disso? Escreve aí para mim nos comentários, deixa a sua opinião e vamos acompanhando, né, para ver as consequências dessa situação que, como eu disse, é até aqui inédita nesse conflito. Valeu, galera! Deixa o like e, se puder, também apoie financeiramente o canal. Está aqui na descrição do vídeo as informações da minha chave Pix. Brigadão, um abraço e até o próximo. Valeu!